A seguir, Hora da Notícia. A lista de mesários para Passo Fundo já está pronta e as convocações começam nos próximos dias. Para falar sobre os preparativos para as eleições de outubro, nós vamos conversar aqui no estúdio com a juíza eleitoral Ana Paula Caymmi. Quando você presencia um acidente de trânsito, liga para a Guarda Municipal, para o SAMU, para os bombeiros ou para a Polícia Civil? Muita gente fica na dúvida e hoje a gente explica o que fazer. Alternativas para o tratamento de canal. Um estudo feito aqui na UPF venceu um dos maiores congressos de odontologia da América Latina. E ainda, os aplicativos chegaram para facilitar a nossa vida. A partir de hoje, nós vamos apresentar 5 dicas daqueles que não podem faltar no seu celular. Hoje é segunda, 16 de julho, é hora da notícia. Mesmo com tanta informação disponível, ainda muita gente tem dúvida. Quando acontece um acidente de trânsito, liga para quem? Para a Guarda de Trânsito, para o SAMU, para os bombeiros, para a polícia? Veja só na reportagem. Pode ter certeza que ninguém gostaria de passar por isso. Mas quem está no trânsito, muitas vezes caótico das médias e grandes cidades, está sujeito a correr esse risco. Acidente de trânsito acontece e não tem hora, e nem lugar. E quando essa situação aparece, uma ligação correta faz toda a diferença entre viver ou morrer. Mas ainda muita gente não sabe para quem ligar, confunde os serviços. O que se deve saber é que SAMU e bombeiros são setores fundamentais para salvamentos. A diferença é que os bombeiros atuam nos traumas físicos, em razão dos acidentes, e a SAMU, na maioria das vezes, nos clínicos. Parada cardiorrespiratória, problemas como crise convulsiva, afogamentos, ferimentos por arma de fogo, por arma branca, acidentes automobilísticos, queda de altura. São vários, tanto traumáticos quanto psiquiátricos, os surtos também. A gente tem muita demanda, uma chamada grande para atendimento de surtos, casos de suicídio. Para o serviço do SAMU, as ligações são encaminhadas para a central em Porto Alegre, através do 192, que avalia a situação para ver se é necessário ou não o atendimento. Sendo necessário, a equipe de Passo Fundo é direcionada até o local. O SAMU atende todos os tipos de ocorrências, mas só as com riscos de morte. O engasgo de crianças com moedas é um dos casos mais comuns. A enfermeira passou que na gravação diz que há risco de morte, o engasgo há um risco de morte, aí se enquadra nos atendimentos do 92. Já com a Guarda de Trânsito, a realidade é bem diferente. A unidade não faz nenhum tipo de atendimento socorrista. O procedimento é outro: auxiliar os envolvidos que tiveram danos materiais para que as partes fiquem em segurança e o trânsito flua normalmente. Antes de descer do veículo, você deve verificar se é seguro descer, se é seguro parar o seu veículo no meio da via e descer, sempre verificando a segurança. O segundo passo a se verificar é se há feridos no seu veículo ou no outro veículo ou em outros veículos que se envolveram no incidente. É importante destacar que em casos de colisões de trânsito em que uma das partes foge do local, bater uma simples foto ou anotar o número da placa já ajuda para identificar o envolvido e realizar o boletim de ocorrência. Lembrando que em colisões de trânsito você deve ligar para o telefone 153.
placa. Hoje nós temos celulares, né? É tão fácil tirar uma foto. Então você pode tirar a foto do veículo, mas sempre primando que apareça a placa do veículo. E que não haja dúvidas. Em caso de acidente de trânsito com traumas envolvendo vítimas ou feridos, o órgão mais disponível para realizar o salvamento é este, o Corpo de Bombeiros. A unidade de Passo Fundo atende 17 cidades na região, sendo mais de 90% dos casos em Passo Fundo. Nossa viatura resgate, que é a ambulância do Corpo de Bombeiros, atende os traumas, ou seja, aqueles acidentes de trânsito, acidentes de serviço, acidentes de trabalho, assim podemos dizer, e pessoas que estão encarceradas, presas às ferragens em acidentes de trânsito, que há necessidade do deslocamento de uma viatura para resgatar essas pessoas das ferragens e após ser transportada para o atendimento especializado. É através do 193 que as vítimas de atropelamentos, colisões, tombamentos e tantos outros casos recebem atendimento. Em Passo Fundo, de janeiro para cá, já foram realizados mais de 250 atendimentos de vítimas de trânsito pelo Corpo de Bombeiros. E depois que acontece um incidente no trânsito, ocasionando morte ou lesões graves, é do procedimento normal que seja emitido um boletim de ocorrência. E é aqui, na Polícia Civil, que o caso vem parar. Gerada a ocorrência, não há mais volta. Nós investigamos, ouvimos as partes, eventualmente alguma vítima que não queira representar, não queira levar o processo adiante, também há essa viabilidade dentro desse inquérito policial, né? São várias questões aí legais que a gente analisa, mas sempre há, então, a instauração de um inquérito policial que será remetido ao Poder Judiciário. Para evitar que isso aconteça, vale lembrar que nunca é demais prestar atenção no trânsito, ter direção defensiva e entender que nenhuma pressa do mundo vale mais que uma vida. A menos de 3 meses das eleições de outubro, os prazos da campanha eleitoral começam a ficar mais apertados. Na próxima sexta-feira, por exemplo, os partidos começam a definir as candidaturas em convenções. E a partir desta segunda quinzena de julho, a Justiça Eleitoral começa a convocar os mesários que vão trabalhar na eleição. Com a gente aqui no estúdio da UPF-TV, uma das juízas que vai atuar nestas eleições, Ana Paula Caime, coordenadora da Justiça Eleitoral nestas eleições. Seja muito bem-vinda. E a gente quer começar entendendo o seguinte, doutora, a lista de mesários já está pronta e como a comunidade faz para ter acesso a essa lista? Oi, é um prazer estar aqui trazendo as informações tão importantes na UPF-TV. A lista de mesários já está pronta, sim. Nós estamos publicando os editais de convocação dos mesários, tanto da 33ª Zona como da 128, nos próximos dias. Esses editais ficam disponíveis na própria Justiça Eleitoral, no cartório eleitoral, afixado num mural. Geralmente, quem já foi mesário deve estar sendo convocado novamente. Além dessa divulgação nos murais da própria Justiça Eleitoral, nós faremos uma divulgação nos principais jornais de circulação em Passo Fundo. Local. Ou seja, por enquanto pode dar um pulo até a Justiça Eleitoral para poder ver se o seu nome consta na lista ou não. Não basta ver se o nome consta na lista. O eleitor que perceber que está na lista, seja porque viu divulgado no jornal, seja porque foi até a Justiça Eleitoral, deve comparecer ao cartório eleitoral para assinar e retirar formalmente a sua convocação. Perfeito, para ficar então oficializada a situação. Quais foram os critérios utilizados então para a convocação, além de quem já trabalhou, como você acaba de nos dizer? O principal método é aquele mesário que já trabalhou, que já tem experiência no serviço eleitoral e que não pediu dispensa, então esse mesário possivelmente está sendo convocado novamente nessa eleição. Além disso, nós temos um banco de dados que geralmente convocamos muitos servidores públicos, muitos estudantes, um perfil de pessoas assim habituadas a lidar com o público, com informação, com informática, para que o serviço eleitoral, principalmente numa eleição geral como essa, que são muitas votações, transcorra com mais agilidade. O que acontece com quem foi convocado, mas não foi até o cartório para assinar este documento, esta convocação? É importante que o eleitor assine a convocação para formalizar o ato. Caso isso não ocorra, a Justiça Eleitoral vai tentar entrar em contato com ele para fazer essa formalização. Caso o mesário seja convocado e não possa
participar desta eleição, ele deve pedir a sua dispensa lá no cartório eleitoral num prazo de 5 dias. Ou seja, é preciso de qualquer forma que ele faça o contato, mesmo que ele não possa trabalhar neste dia, atuar como mesário. Sim, é muito importante que ele faça o contato, porque tem 2 consequências. O primeiro é que a Justiça Eleitoral precisa saber exatamente quem poderá ou quem não poderá comparecer para que não haja nenhuma sessão com problemas de funcionamento no dia da eleição. E a segunda questão é que o mesário faltoso, aquele mesário que não pediu a dispensa e que deixou de comparecer, ele pode ser submetido a uma multa, uma multa financeira e além de ter problemas outros em sua vida profissional de cidadão. Doutora, a multa pode chegar até um salário mínimo. Certamente. E entre as implicações jurídicas até da ausência está o impedimento de fazer um passaporte e de assumir um cargo público também. Exatamente. Aquele que tiver prestes a assumir um cargo público, foi passado num concurso público, ele não pode assumir se ele não tiver com a sua quitação eleitoral em dia. Isso vale, essa multa, essa punição, ela vale não só para quem foi convocado como mesário e não foi. Ela vale para qualquer um que estiver em dívida com a Justiça Eleitoral, seja o motivo que for. Essa participação da cidadania que no Brasil é compulsória impõe que todos os eleitores mantenham-se em dia com a Justiça Eleitoral. E manter-se em dia entende-se não só o mesário que foi convocado, mas também o eleitor que não compareceu nas últimas eleições, que não justificou e ele fica pendente no cadastro, então ele tem esse problema de não poder tirar passaporte, não assumir cargo público. Agora a gente pode pensar na situação inversa também. Tem gente que gostaria de trabalhar como mesário e seu nome não está na lista. Tem alternativa nesse caso, doutora? Tem sim. E o trabalho de mesário é um trabalho muito bom. Eu mesma fui mesário durante muitas eleições antes de me tornar juíza eleitoral. Geralmente você tem uma integração muito grande com a comunidade e é um trabalho muito interessante. Quem tem interesse, não foi convocado, pode entrar no site do TRE, que é www.tre-rs.jus.br. Uma das abas é eleitor. Ali nesta aba você vai encontrar o portal do mesário e no portal do mesário um ícone chamado mesário voluntário. Quem tiver interesse se cadastra ali. Vai ser chamado, possivelmente. Só para a gente concluir, para aquele eleitor que ficou preocupado e que hoje está em dívida, não conseguiu regularizar o título, informar mudança de domicílio, de sessão eleitoral, qual é a recomendação, já que hoje já é 16 de julho? Sim, o cadastro eleitoral fechou em maio e, de fato, aquele eleitor que não conseguiu transferir, principalmente o título, ficou com uma certa dificuldade. Então, nós temos 2 alternativas. A primeira novidade em Passo Fundo, esse ano, é que, como nós somos umas zonas eleitorais com mais de 100 mil eleitores, nós teremos voto em trânsito. Para isso, do dia 17 de julho ao dia 23 de agosto, o eleitor que não estiver no seu domicílio eleitoral, mas estiver em Passo Fundo, ou no primeiro ou no segundo turno, tem que comparecer no cartório eleitoral se quiser votar em Passo Fundo e escolher e fazer a opção do voto em trânsito. Isso já a partir de amanhã? Já a partir de amanhã até o dia 23 de agosto. E a outra possibilidade é que nós poderemos recolher a justificativa de voto dos eleitores. Para aquele eleitor que está em dia com o seu cadastro eleitoral, mas não transferiu o título e não poderá viajar para a sua sessão eleitoral, para a sua zona eleitoral, no dia da eleição poderá votar numa das sessões de justificação. São quantos mesários em Passo Fundo? 1.684 mesários. Na verdade, nas 2 zonas eleitorais? Nas 2 zonas eleitorais, apenas para Passo Fundo. São 419 sessões de votação e 2 sessões para voto em trânsito e justificativa de voto. Doutora, muitíssimo obrigada pelas informações. Uma boa semana de trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Começa nesta segunda-feira o pagamento de mais um lote de restituição do imposto de renda. O crédito bancário vai ser depositado para mais de 3.300.000 contribuintes contemplados. O lote também contempla restituições residuais de 2008 a 2017. O valor total liberado é de 5 bilhões de reais. Para saber se você teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, o número é 146. Aplicativos para facilitar a sua rotina. Depois do intervalo tem dicas, então continue com a gente, nós já voltamos.
O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é o assunto do programa Universidade Aberta desta semana. O programa fala sobre o projeto de extensão aqui da UPF que estuda o transtorno. Universidade Aberta vai ao ar hoje, às 8h30 da noite. Tem reprise amanhã e quinta, às 8 horas da noite. Depois de um fim de semana de tempo seco e de uma temperatura que nem parecia inverno, o tempo mudou e a semana começou com céu nublado e com chuva. E mesmo com a instabilidade, a temperatura não deve cair muito nos próximos dias. Veja mais na previsão. A terça-feira será de tempo encoberto e temperatura em elevação, mínima 16 e máxima 28 graus. O sol aparece na quarta-feira e a temperatura segue elevada, mínima 15 e máxima 27 graus. E agora, rápidas notícias aqui sobre a UPF. Começou hoje a entrega de documentos dos aprovados em segunda chamada do ProUni. O prazo vai até o dia 26. Começaram hoje as rematrículas para os alunos que fazem algum curso de graduação aqui na UPF. E também começaram hoje as inscrições para a especialização técnica de nível médio em radioterapia. Os detalhes dessas notícias você encontra aí no portal da UPF. Você estava acompanhando agora na imagem, nesse portal você encontra outras notícias da universidade, entre elas oportunidade de trabalho. O endereço é o upf.br. A UPF inaugurou na sexta-feira, junto ao Instituto de Ciências Biológicas, o novo biotério. A instituição é a única do interior do estado com tradição no uso de animais em pesquisa, sempre observando a ética e a preocupação com o bem-estar animal. Com a nova estrutura, a UPF pretende ser referência. O biotério é utilizado por várias áreas, como as ciências biológicas e as farmacêuticas, além dos programas de pós-graduação em odontologia, envelhecimento humano e bioexperimentação. Certamente você já deve ter ouvido falar em tratamento de canal, não é mesmo? Olha, mesmo sendo comum na rotina dos consultórios, muitos pacientes temem esse procedimento. E uma alternativa para facilitar o tratamento está sendo pesquisada aqui na UPF. O estudo venceu um dos maiores congressos de odontologia da América Latina. Se você não passou por isso, provavelmente vai passar ou já ouviu falar sobre o tratamento de canal dentário. É que muitas vezes uma inflamação ou infecção causada por uma cárie pode avançar nas estruturas internas do dente, levando a um tratamento de canal. E é aqui, em um dos consultórios da Faculdade de Odontologia, que esse tratamento é realizado. São os alunos, acompanhados dos professores, que fazem todo o trabalho. E olha só, esse é um problema que pode ser identificado mesmo sem o sintoma de dor. Eu só vim para trocar uma restauração e daí abriram aqui e ele estava perfurado o dente e tocaram fazer uma série de procedimento aí para conseguir aproveitar o dente. Como dizer assim, foi mal tratado antigamente e agora foi resolvido. É um problema que abrange diversas faixas etárias, né? Crianças, existe uma grande incidência até pela questão de cuidados com o dente, né? Muitas vezes as famílias não têm uma orientação adequada a respeito de higienização, né? Mas também acaba acometendo a faixa etária adulta, né? Em decorrente de processos de trauma, de restaurações antigas, mal adaptadas, enfim, né? Que também acabam trazendo como consequência a necessidade de um tratamento de canal. E o tratamento não é tão simples. É preciso eliminar os micro-organismos que estão causando o problema. Para isso, ação química e mecânica, para que o dente fique em bom estado e não precise ser extraído. Esse protocolo de limpeza muitas vezes acaba sendo agressivo. E para mudar isso, um grupo de estudo com estudantes da graduação e pós-graduação da Faculdade de Odontologia fez uma pesquisa que busca diminuir a toxicidade do protocolo. Como ele é realizado em larga escala, abrangendo diversas faixas etárias, né, e utilizando substâncias extremamente tóxicas, né, a ideia do projeto é justamente compensar, né, essa toxicidade, baixando a concentração dos produtos, aliando o instrumento rápido, aliando o laser, né, para que a gente consiga trazer mais benefícios para o paciente. Os estudantes estão na pesquisa há 3 anos. Agora,
O próximo passo é testar em material vivo. Em animais e posteriormente em humanos, a fim de a gente poder consolidar a nossa técnica e a nossa pesquisa. A Júlia está há menos de um ano de ser dentista. Ela levou a pesquisa feita com os colegas para o 22º CORIG, um dos maiores congressos de odontologia da América Latina. O grupo conquistou o primeiro lugar da categoria pesquisa, entre 150 trabalhos inscritos. Um reconhecimento a uma novidade na área odontológica, um estudo pensado em conjunto com outras áreas do conhecimento, como a farmácia e a engenharia. Todas as faculdades de odontologia do Rio Grande do Sul, da região sul do país e também alguns trabalhos internacionais. Então foi um momento de surpresa, por esses motivos que eu citei, por ser um evento grande, né? Mas de muita alegria também, representar o nosso grupo de pesquisa, de certa forma a Faculdade de Odontologia e a universidade, né? Isso, eu acho que essa premiação, ela nos afirma a importância e a relevância do nosso estudo na odontologia. Bastam 2 ou 3 toques na tela de um smartphone para que se consiga pegar um táxi, localizar um destino, definir uma refeição e até mesmo estudar. São exemplos de facilidades que os aplicativos trouxeram para a gente. E os brasileiros aderiram a essa revolução tecnológica. O país é um dos maiores consumidores de aparelhos do mundo. E diante de um universo que oferece mais de 2 milhões de programas, a gente selecionou 5 para apresentar durante esta semana. Então, olha só a dica de hoje. Olá pessoal que está ligado na UPF TV. A nossa proposta nessa semana é apresentar para vocês alguns aplicativos que podem facilitar a sua vida ou pelo menos fazer com que você aproveite melhor o seu tempo e esse dispositivo aqui que é extremamente poderoso. O primeiro aplicativo que eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês, ele vai nos ajudar a aproveitar aquele tempinho que nós temos aguardando uma consulta, aguardando a chegada de alguém, logo depois do almoço, por exemplo. E o aplicativo é o aplicativo do TED. O TED é um evento que acontece ao redor do mundo, onde pessoas vêm falar em curto espaço de tempo sobre algum assunto específico. Então você pode baixar esse aplicativo no seu smartphone e pesquisar por categorias, por exemplo, criatividade, inovação, engenharia, energia e definir inclusive qual é o tempo que você tem para ver o vídeo. Então ele vai te localizar vídeos naquela temática e naquele tempo que você tem disponível e você vai ter pílulas todo dia de ideias inovadoras que podem abrir a sua mente. A gente fica esperando pelo de amanhã. Olha, essas foram as informações de hoje. Você pode rever esse programa à noite em 2 horários, às 7h30 e às 10h30. Tenha um ótimo início de semana e até amanhã.